séculos XVI e XVII, o Brasil se consolidou como uma colônia de exploração, com uma economia voltada para a produção de bens destinados ao mercado europeu. Essa economia era principalmente agroexportadora, sendo sustentada pela produção de açúcar e posteriormente pelo ouro. No entanto, para que essa produção fosse possível, o Brasil colonial dependia de uma força de trabalho essencialmente composta por pessoas escravizadas, que foram trazidas de diversas partes da África, forçadas a trabalhar nas plantações, nas minas e nas casas dos colonizadores. O Brasil foi, assim, um país construído com base na exploração de recursos naturais e humanos, criando uma sociedade profundamente marcada pela desigualdade e pela violência. E é sobre essa sociedade, sobre sua hierarquia, suas dinâmicas econômicas e culturais, que nasce o Brasil que conhecemos atualmente. A sociedade colonial brasileira tinha uma estrutura social rígida e muito desigual. No topo dessa pirâmide estavam os senhores de engenho, grandes proprietários de terra que controlavam as plantações de açúcar, as principais responsáveis pela economia do país. Esses senhores eram em sua maioria portugueses ou descendentes de portugueses e possuíam imensa riqueza e poder. Além das terras, eles controlavam os recursos naturais e a mão de obra escravizada, que era a base de sua riqueza. Abaixo deles existiam as classes médias, compostas por artesãos, pequenos comerciantes e profissionais que trabalhavam nas cidades ou nas proximidades dos engenhos. Embora esse grupo tivesse mais liberdade que os escravizados, estavam ainda bem longe do poder e da riqueza dos senhores de engenho. Esses indivíduos ocupavam a posição intermediária, mas não tinham acesso à verdadeira elite colonial. Na base dessa pirâmide social estavam os escravizados. Eram pessoas que, na maioria das vezes, tinham sido trazidas da África, mas também havia os indígenas que, forçados a trabalhar nas lavouras ou convertidos ao catolicismo, passavam a integrar a estrutura produtiva colonial. Eles eram privados de sua liberdade e submetidos a um sistema brutal de exploração, trabalhando nas plantações de açúcar, nas minas de ouro e, em menor escala, nas casas dos senhores. Porém, além dessa divisão entre senhores e servos, existia um fenômeno cultural muito importante, a miscigenação. A mistura entre portugueses, indígenas e africanos deu origem a uma nova camada social de mestiços. Estes mestiços ocupavam uma posição ambígua na sociedade colonial, muitas vezes inseridos nas classes médias ou mesmo trabalhando como escravizados, mas não faziam parte da elite e muitas vezes eram marginalizados por sua identidade híbrida. Oi pessoal, começamos o canal agora. Precisamos do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e continuem nos assistindo. A escravidão no Brasil foi, sem dúvida, uma das maiores tragédias da história mundial. Ela teve início logo após a chegada dos portugueses no Brasil no século XVI e perdurou por mais de 300 anos. O tráfico de escravizados africanos, que se intensificou a partir de 1550, trouxe milhões de pessoas de diversas etnias e culturas para o Brasil, onde seriam forçados a trabalhar nas lavouras de açúcar e depois nas minas de ouro. Os escravizados eram tratados com extrema violência. O trabalho nas plantações de açúcar e nas minas era exaustivo e desumano. Faltavam alimentação adequada, cuidados médicos e, acima de tudo, liberdade. Eram constantemente vigiados, castigados e sujeitos a humilhações físicas e psicológicas. O medo da rebelião e da fuga era constante, e a resposta dos senhores de engenho era brutal. No entanto, os escravizados
escravizados nunca se conformaram com essa realidade. Resistiram de várias maneiras, seja com pequenas ações cotidianas de resistência, como a sabotagem de ferramentas ou a recusa ao trabalho, seja com grandes revoltas e fugas em massa. Um exemplo marcante dessa resistência foi a criação de quilombos, comunidades formadas por escravizados fugidos que se refugiaram em áreas de difícil acesso, onde podiam viver com um grau maior de liberdade e autonomia. O mais famoso desses quilombos foi o Quilombo dos Palmares, localizado no atual estado de Alagoas, que chegou a ser uma verdadeira república de escravizados, desafiando abertamente a autoridade colonial. A resistência de Palmares e de outros quilombos representava uma luta constante pela liberdade, e essa luta ecoou por séculos, sendo parte fundamental na construção de uma identidade de resistência e liberdade no Brasil. A vida cotidiana na colônia era profundamente marcada por contrastes. Para a elite colonial, a vida nas grandes propriedades rurais ou nas cidades tinha um certo glamour. Eles desfrutavam de luxo, vivendo em grandes casas com móveis importados de Portugal e comendo alimentos que refletiam o status social. A cultura europeia era cultivada com festas e celebrações religiosas, muitas vezes associadas ao catolicismo, que era a religião oficial. Nas cidades, as festas religiosas eram eventos de grande importância, com procissões, missas e celebrações que envolviam toda a comunidade. A Igreja Católica era central, não só na religiosidade, mas também na política e no controle social. Entretanto, mesmo nessas festas religiosas, havia uma forte influência de culturas indígenas e africanas. O sincretismo religioso, que misturava o catolicismo com as crenças africanas e indígenas, resultava em práticas religiosas únicas e uma convivência entre diferentes crenças e práticas espirituais. Nas áreas rurais, a vida era bem mais difícil. Os trabalhadores, sejam livres ou escravizados, enfrentavam longas jornadas de trabalho nos engenhos e nas lavouras. A alimentação era simples, baseada em arroz, feijão, milho e carne salgada. Já os escravizados, nas plantações de açúcar ou nas minas de ouro, enfrentavam a vida de extrema privação e sofrimento. Apesar disso, a convivência entre as diversas etnias e classes sociais gerava uma dinâmica cultural única. A comida, por exemplo, era um reflexo dessa mistura. A cultura colonial era marcada pela influência dos indígenas com o milho e a mandioca, pela influência africana com o uso de azeite de dendê e pimentas e pela influência portuguesa com pratos como o bacalhau e o pão. A sociedade colonial brasileira, estruturada sobre a exploração e a escravidão, deixou marcas profundas que são visíveis até hoje. As desigualdades criadas nesse período, com uma elite rica e poderosa e uma massa de escravizados e indígenas marginalizados, por mais de 300 anos, o Brasil foi uma sociedade marcada pela escravidão. Compreender as dinâmicas da sociedade colonial é entender as origens das desigualdades que ainda existem e como até hoje o Brasil carrega as cicatrizes dessa história.